professor Edilson Gracioli, que tem uma atuação política, né, que também é doutor, né, e tem livros, né, e foi candidato a prefeito. Por favor, professor. Bom, boa noite. Quero agradecer ao Raul, ao professor José Nespoli. Essa é uma atividade, né, que nos permite... o Raul está compartilhando uma tela aqui, Raul, é isso? Ok. Quero agradecer... Estou tentando compartilhar para você compartilhar. Não, é o seguinte, você vai clicar nos 3 pontinhos na minha imagem e vai me habilitar como para compartilhar, tá? É assim que faz. Daqui a pouco eu vou ver se eu ainda não estou habilitado a compartilhar a tela. Mas eu vou retomar aqui para não perder o meu tempo. Eu quero agradecer o convite, a possibilidade de desenvolver nessa atividade que constitui essa sequência de seminários em alusão ao centenário, né, de Paulo Freire e também... Só uma coisinha, qual em cima, eu estou lá, tá? Aí vem, e eu não sei ler inglês, né? Esse que é o meu problema. E aqui está em inglês. Aí vem Multistop Video, Chat, Pin, Spotlight, Alô, recorde local files. Não. Não, você tem que ter algum aí que seja share screen. Share screen está aqui. Eu já estou podendo compartilhar? Não, ainda não. Não, share screen... Screen, ó. Você precisa que eu me converta em administrador. Não, administrador eu passo o host para você, você pega e fica mais fácil. Ok, isso. Tudo bem. Ok. Deixa eu só... Vamos então vou parar o meu tempo aqui, tá bom? Pronto. Exatamente. Vocês já devem estar vendo aí um arquivo meu sendo compartilhado, correto? É isso? Ok. Mas eu quero então agradecer a possibilidade de desenvolver essa atividade com vocês, né? E dizer que é uma satisfação poder compartilhar um pouco um conhecimento acumulado por conta de uma trajetória que é política, mas é científica, é acadêmica. Por que eu digo isso? Porque, vejam, a minha dissertação de mestrado, que foi publicada, foi exatamente sobre aquela greve na Companhia Siderúrgica Nacional, ocorrida em novembro de 1988, resistência operária e violência militar, sob o governo Sarney, né? E que resultou na morte de 3 operários. Foi uma greve parcialmente vitoriosa, e naquele momento já se falava em privatização da CSN. Posteriormente, no doutorado, eu pesquisei, e foi publicado também pela Expressão Popular, privatização da CSN e da luta de classes à parceria. Eu vou citar dados aqui dessa pesquisa de doutorado para ilustrar o que eu vou falar. E o pós-doutorado, desenvolvido na Unesp, mestrado e doutorado na Unicamp, deu origem ao capítulo de um livro, A Adesão Sindical às Privatizações da CSN e da Usiminas, e eu também vou citar alguns dados desse processo aqui. Esse é o resultado do meu pós-doutorado. Muito bem. Considero importante chamar a atenção para o seguinte. Eu preparei uma sequência de slides, não vou passar por todos eles, porque não daria tempo, mas os slides se prestam a elucidar um pouco essa questão, tá? Bom, aqui tem algumas referências bibliográficas, depois eu mando para o Raul, ele coloca lá, disponibiliza para todos vocês, porque eu quero começar
a discutir esse tema das privatizações e luta de classes no Brasil por uma... Eu preciso retroceder um pouco, tá? Eu preciso retroceder um pouco quanto a... Um minutinho só que eu tenho que voltar aqui. Ao que é o Estado. O Estado, no século XIX, Estado capitalista, ele era basicamente o quê? Enquadramento jurídico e repressão. Nós poderíamos dizer que o Estado, no século XIX, ela era fundamentalmente o seu núcleo estratégico, aparelho repressivo militar, o fisco, a diplomacia e a alta burocracia estatal, incluída aqui a magistratura. Isso era o Estado no século em que Marx viveu. Não havia outra função, basicamente. No final do século XIX, o Estado começa a cumprir outras funções sem deixar de fazer essas. Que funções ele começa a cumprir? E Engels já havia percebido isso, Lenin, no comecinho do século XX também. O Estado começa a ter unidades produtivas, empresas estatais. Em geral, na chamada indústria de base siderúrgica, como é o caso da CSN, petroquímica, hidrelétrica e pesquisa. A dinâmica da luta social, da luta de classes, entre o final do século XIX, todo o século XX, e este século em que estamos, fez com que o Estado também assumisse o que nós chamamos de serviços públicos nas áreas sociais. Educação, assistência médica, previdência social, transporte público, equipamentos de lazer, equipamentos culturais. Então, vamos ter clareza disso. Foi a própria dinâmica da luta de classes que expandiu, ampliou, alargou as áreas de atuação, as formas de presença do Estado na reprodução da ordem capitalista. Quando o Estado implementa educação, assistência médica, previdência social, transporte público, ele está fazendo o quê? Propiciando condições para a circulação de força de trabalho, de mercadorias, a reprodução da força de trabalho, o fluxo comercial. Então, o Estado ele vai assumindo funções que, de um lado, atendem a interesses fundamentais da classe dominante, da lógica do capital, rodovia, ferrovia, estrutura portuária. Tudo isso não foi a iniciativa privada que implementou. Foram recursos públicos. E por quê? Por duas razões. Esse tipo de investimento ele é de grande quantia, de grande monta e de retorno muito lento, aquilo que nós chamamos de economia política de capital fixo. A iniciativa privada não quer saber de investimento a longuíssimo prazo, de retorno demorado. Aí vale a intervenção do Estado na economia. Aí vale. De outro lado, essas ações do Estado também atendem a interesses da classe dominada. O trabalhador não quer ter residência, não quer ter saúde pública, não quer ter educação pública, não quer ter previdência social. Claro que quer. Então, o próprio Estado teve a sua configuração alterada pela dinâmica da luta de classes. O que o Estado neoliberal faz? O neoliberalismo é uma ideologia que tem um programa muito claro, assentado em 3 eixos. Primeiro eixo, desregulamentação de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Isso unifica toda a burguesia e o imperialismo. Segundo conjunto de medidas, privatizações. Aí já não é toda a burguesia que entra, porque as privatizações envolvem grandes recursos. Então, a pequena burguesia não entra no processo de privatização.
Mas o imperialismo também tem interesse. E o terceiro grande conjunto de medidas neoliberais, a abertura econômica financeira para os interesses dos países capitalistas centrais e suas transnacionais. Então, observem, o programa neoliberal ele avança sobre a presença do Estado nas unidades produtivas, nas empresas estatais e nas áreas sociais. E ele tenta fazer dessas áreas de atuação do Estado uma lógica mais claramente vinculada à acumulação privada de capital. A Companhia Siderúrgica Nacional, o fato dela ser estatal significava o quê? Significava várias coisas. Significava, em primeiro lugar, uma política de substituição de importações, fortalecendo o Estado Nacional, fortalecendo o desenvolvimento nacional. E nisso ela é correta. Agora, ela deixava de ter uma função na reprodução ampliada do capital? Claro que não. Inclusive, durante muitos anos, a década de 80 inteira, todo o sistema Siderbras, portanto, eu não estou falando aqui apenas da CSN, vendeu os seus produtos de maneira subsidiada para a iniciativa privada. Quem que ganhou com isso? As montadoras de automóveis, as Brastemp da vida, né? Porque compraram insumos importantes para suas cadeias produtivas a preços até 80% abaixo dos custos de produção. E por isso que muitas vezes as estatais do ramo siderúrgico, pelo menos, acumularam prejuízos. Eram subsídios diretos à chamada iniciativa privada. Bom, essas estatais, elas, portanto, são objeto de privatização e elas foram privatizadas. E eu vou mostrar um pouquinho agora aqui para vocês o que aconteceu no caso da Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui eu vou fazer um registro que é o seguinte. Esse slide aqui, eu não sou o autor dele. Quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, eu me reportei ao setor de relações da Companhia Siderúrgica Nacional e eu pedi dados sobre a privatização da CSN. Ela já estava privatizada, ela foi privatizada em 93. Né? Eu queria saber como é que tinha sido a evolução da produtividade. Na verdade, o que me interessava era exatamente esta curva aqui, dos operários, os empregados, os assalariados em operações diretas. Eu vou falar dela daqui a pouco. Mas para eu poder ter essa curva, eu tinha que perguntar sobre essa outra aqui. Eu vou explicar esse gráfico para vocês. Observem aqui, a curva em vermelho, que declina, diz respeito ao número de empregados em operações. Operário, chão de fábrica. Então, vocês tiram daí o setor administrativo. E essa outra curva mede a produtividade em tonelada por homem ano. Gente, aqui a palavra homem não é um equívoco de gênero, tá? É que em siderúrgica, a presença da força de trabalho das mulheres no chão de fábrica é quase inexistente. Bom, não que as mulheres não tenham condições de enfrentar a labuta de uma siderúrgica, mas eu estou constatando a realidade do que era da CSN. Observe, em 1989, a CSN tinha 22.134 operários, carteira assinada. E a produtividade era de 163 toneladas por homem ao ano. Em 1990, o que acontece? Assume o governo Collor. E a CSN começa a ser preparada para a privatização. Sabe o que significava preparar a CSN para a privatização? O Estado sanear as contas da empresa, contas que vinham sendo deterioradas por conta da CSN vender os seus produtos em até 80% abaixo do custo de produção para as metalúrgicas, mas significava demitir trabalhadores. E essas demissões, elas foram politicamente seletivas.
os primeiros 500 demitidos na CSN eram lideranças das comissões de fábrica. A CSN foi um berço importante, raro na trajetória do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro, basicamente, valoriza o quê? A diretoria e a assembleia da categoria. A CSN tinha uma experiência rica num outro sentido. Organização dos trabalhadores no local de trabalho e lideranças intermediárias. Foram essas lideranças intermediárias as que inicialmente foram demitidas. Quando chega às vésperas da privatização, 91, a redução aqui já era muito grande. Observe que a produtividade vai aumentando, porque a jornada de trabalho vai sendo intensificada. É a famosa extração da mais-valia relativa. Um ano antes da privatização, 1992, quando a CUT perde o sindicato dos metalúrgicos de Volta Redonda, e ele vai ser dirigido a partir daí por uma orientação política de um grupo chamado Formigueiro, que depois viria a ser a Força Sindical em Volta Redonda. Aqui, um ano antes da privatização, observem que a curva de demissão estabiliza. Não tem demissão nesse ano anterior, porque tinha que ter toda a cantinela, né? O blá, blá, blá. Não, a CSN agora está melhor e vocês vão ficar ricos e participem do leilão da privatização da CSN. E a produtividade continua crescendo. Depois da CSN privatizada, já as demissões são retomadas e elas vão crescendo pouco a pouco até chegar em junho de 97 com 9.500, vamos arredondar, operários em operações diretas. Atenção! Quando eu fiz a pesquisa do pós-doutorado, comparando as privatizações da Uzi Minas com a Companhia Siderúrgica Nacional, ambas privatizadas, o que é que eu descobri? Eu descobri que, a partir desse momento, junho de 97 em diante, eu fiz a pesquisa do pós-doutorado em 2007, uma década posterior, de fato, esse número de cerca de 9.000 operários de carteira assinada na CSN se estabilizou. Mas sabe por quê? Porque a CSN passou a ter 8.000 operários terceirizados. Então, as privatizações, elas significam também uma ofensiva sobre direitos trabalhistas e uma precarização daquela fração da classe trabalhadora que vive da sua venda de força de trabalho. Uma parcela permanece como trabalhador, a gente chama de trabalhador estável, mas estável é entre aspas, e os demais vão vivendo condições de super precarização, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui e eu vou, daqui a pouquinho, restituir o Raul como administrador da reunião para dar sequência na discussão que eu estou fazendo aqui. Eu sei que eu estou chegando já a 20 minutos, mas vai dar tempo, porque eu tenho até 25, certo, Elaine? É isso? Ok. Então, muito bem. Por quanto a CSN foi privatizada? Ela foi privatizada em abril de 93 por 1 bilhão e 57 milhões de dólares. Naquela oportunidade, o próprio governo Itamar Franco havia encomendado uma avaliação por um grupo japonês de quanto custaria a Companhia Siderúrgica Nacional, e se chegou à conclusão de que ela custava entre 6 e 7 bilhões de dólares. Ela foi privatizada, portanto, por mais ou menos 1/6 do seu valor. E atenção, não dá para usar o argumento de que ela foi privatizada por esse valor baixinho porque havia muitas dívidas. Não. Governo Collor e mesmo o governo Itamar já haviam saneado as dívidas da CSN, dívidas muito questionáveis,
porque dos 7 bilhões de dívidas, 5 eram em decorrência do governo federal ter utilizado as estatais, no caso a Companhia Siderúrgica Nacional, para captar recursos no estrangeiro e para transferir mediante venda subsidiada dos produtos siderúrgicos para metalúrgicas. Então, nós percebemos que os impactos de uma privatização como esta da Companhia Siderúrgica Nacional são gravíssimos quanto a várias dimensões. A primeira dimensão, empresa estatal atua em setor estratégico da economia, em setor estratégico para o desenvolvimento nacional, para a soberania nacional. A quem interessa fragilizar desenvolvimento e soberania nacionais? Aos países imperialistas. Esse é o primeiro desdobramento. Segundo desdobramento, trata-se de impor uma condição de expansão da lógica privada de acumulação de capital. Então, o próprio Estado perde importantes instrumentos de política econômica. De política econômica. Significa para a classe trabalhadora perda de direitos, flexibilização de direitos sociais, previdenciários e precarização das condições de trabalho. Aquele número que eu mostrei para vocês, de que aos 9 mil operários de carteira assinada na CSN foram acrescidos 8 mil terceirizados, contratados na medida em que havia necessidade ou não, e o incremento da intensidade do ritmo da jornada de trabalho, gente, não há novidade nisso. Isso é o que o Marx chamava de extração da mais-valia relativa. Há outros desdobramentos, por exemplo, na primeira greve ocorrida na CSN, já com ela privatizada, quem é que fez a repressão sobre a organização dos trabalhadores? Foi um aparato paramilitar, miliciano, coordenado por um coronel aposentado do BOP. Mas quem diz isso não sou eu. Há um boletim de ocorrência e há um processo aberto que eu cito aqui no capítulo desse livro que apresenta os dados do meu pós-doutorado. Eu quero fechar fazendo um diálogo com o Robson sobre a questão dos Correios, para ficar aqui dentro do tempo. Os Correios são uma empresa estratégica na circulação de mercadorias e de informações. Presta atenção nisso. Não é só mercadoria, informação. Entregar os Correios para iniciativa privada, provavelmente para grupos transnacionais, tá? Significa entregar o fluxo de informações. Hoje os Correios também funcionam até com serviço de banco. Vou dar um exemplo. Eu estudei entre 2000 e 2004 a privatização do setor de telecomunicações no Brasil. Sabe o que aconteceu quando a AT&T, empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, foi privatizada? A tarifa residencial aumentou, mas a tarifa para empresas não. É o que vai acontecer com os Correios. Aliás, os Correios já vêm tendo esse processo de um distanciamento de produtos mais baratos, né, do selo, agora não é selo, das franquias mais em conta. Né? Por quê? Porque os Correios já vivem um processo de uma lógica de terceirização. A maioria das agências não são agências do Correio, são franquias. Isso é uma modalidade que vem preparando a privatização dos Correios. Bom, o que eu quero citar para fechar essa discussão aqui? As privatizações, elas correspondem a uma política vinculada ao ideário neoliberal.
O ideário neoliberal não tem o que oferecer para o povo. Não tem. O ideário neoliberal desregulamenta direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Ele exige as privatizações e ele quer que as economias da periferia sejam abertas à lógica comercial e financeira do centro do sistema. Então, ao contrário do que os pós-modernos dizem, nós vivemos a era pós-capitalista, pós-industrial, pós-tudo, balela. A lógica da produção do valor excedente continua vigente e pouco importa se isso se dá por meio de trabalho material, trabalho imaterial, se é na produção de bens e serviços, se é na distribuição, se é na circulação, se é no consumo. Em todos esses momentos do circuito do capital, existe trabalho humano. E o capital faz o quê? Ele cresce extraindo tudo isso do trabalho vivo. Né? Portanto, a defesa da manutenção dos Correios como empresa estatal é muito importante. Lamento profundamente que os governos dos quais, inclusive, o meu partido, o PCdoB, participou, não fizeram nenhuma revisão de privatizações. Não tocaram no que Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco privatizaram. Não houve privatizações de venda de ativos nesses governos? Não houve, é verdade. Ou se houve, foi muito pouco. Mas não se reviu o que já vinha sendo feito. Então é isso, eu paro por aqui para ser de maneira bolchevique, disciplinada com o tempo, e vamos ao debate. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.